Hoje, eu queria conversar com vocês sobre como que tudo começou. No domingo, a gente trouxe uma mensagem que tem como tema "Não despreze os pequenos começos", né? E claro que muita oração da nossa liderança, muitos direcionamentos, muito tempo de investimento nas vidas, isso tudo faz parte do que a gente está experimentando hoje. Mas tudo começou realmente em um grupo de evangelismo. E eu queria saber quem que está aqui hoje no Tadel e não sabe o que é, como é e para que serve o grupo de evangelismo. Levanta a mão. Seja bem honesto e sincero. Quem não levantar a mão, eu vou dar 2 minutos para cada um de vocês, para você explicar o que é GE aqui. Então, quem não conhece, levanta a mão assim. Amém. Aumentou. Obrigado. Aumentou. Mas, gente, no sábado nós tivemos o curso expresso. O Jarder trouxe aqui sobre algumas funções das nossas células. E uma das funções das nossas células é o evangelismo. Não é? É o evangelismo. E, amorzinho, resolve isso aí, minha gata, por favor. E o grupo, o evangelismo, ele pode se dar de tantas formas. A gente tem, por exemplo, né, o projeto Natanael, onde a gente ora por pessoas, para que Deus nos direcione, pessoas para a gente estar falando do amor de Jesus, fazendo convite para essas pessoas. A gente tem lançado mão da estratégia de primeiro a gente ganhar as pessoas para a gente, para depois a gente ganhá-las para Jesus. Em um ambiente, um mundo onde as pessoas são muito resistentes ao Evangelho, é muito mais fácil você falar de Jesus depois que você conquista aquela pessoa para você. Então, são tantas estratégias de evangelismo, né? E o grupo de evangelismo é uma dessas estratégias, tá? Então, quando a gente ainda morava em Fortaleza, que nós começamos o GE, ele é mais informal do que as células, né? O GE, ele tem um tempo definido para acontecer. Diferente das células, o GE, ele pode ser com 2 pessoas apenas, você e a pessoa que você está evangelizando. O GE pode acontecer, por exemplo, no intervalo da escola. O GE pode acontecer lá no seu trabalho, no momento que vocês tiram ali para tomar um café. Todos os dias tem aquele intervalozinho que a equipe se reúne ali na copa, talvez no refeitório, para poder bater um papo e descansar um pouco a mente. Ali é um ambiente muito legal para você fazer um grupo de evangelismo, tá? Então, quando nós começamos aqui em Itapipoca, esse grupo de evangelismo, éramos 5 pessoas, 6 pessoas, e como que funcionava? A gente tinha ali um tempo de louvor rápido, de oração, só para atrair mais intensamente a presença do Espírito Santo, trazer um tempo realmente de adoração. A gente orava e ali a gente compartilhava sobre algumas lições já pré-definidas. Existem pessoas que praticam o GE em 7 semanas, por exemplo. Tem outras pessoas que já praticam o GE em 14 semanas. Não existe uma regra específica. E ali naquelas semanas a gente compartilhava sobre assuntos específicos e aquelas pessoas iam sendo apresentadas ao projeto de salvação. E óbvio que a gente orava durante a semana para que o Senhor pudesse tocar naqueles corações. A gente orava sobre a família daquelas pessoas. E sabe, queridos, sempre a gente tinha resultados, né? E esse GE, ele pode até se transformar em uma célula, você sabia? Vamos supor que você começa um grupo de evangelismo,
Talvez você não é o líder da célula, ou você, como líder da célula, leva um auxiliar da sua célula, que já está preparado para liderar uma célula. Talvez ele vai ser o próximo líder em uma multiplicação. E nesse GE você tem lá 8 pessoas, por exemplo. 12 pessoas nesse GE. E dessas 12 pessoas, 7 pessoas aceitam Jesus. Olha só que forte. De repente ali você já pode encerrar esse GE começando uma célula. No GE, por exemplo, nós não ministramos sobre oferta. O GE é um tempo de preparar aquela pessoa sobre o plano de salvação para a vida dela. Então não tem por que a gente tratar sobre dízimos e ofertas nesse momento. Pode ser que o GE seja com 2 pessoas, você e o seu colega de trabalho. E se esse irmão aceita Jesus, óbvio que você vai puxá-lo para o contexto de uma célula, você vai encorajar. Então, as possibilidades são inúmeras, não é? E eu queria aqui trazer mais detalhadamente, não é? O que é o GE. Então, o GE, através do GE, de uma forma simples, mais clara e profunda, as pessoas irão conhecer melhor o amor de Deus, seu plano de salvação, ter esclarecimentos sobre perguntas simples, e essas perguntas envolvem amor, fé, perdão, justiça, salvação. O mundo não conhece sobre essas coisas. E é nossa responsabilidade, enquanto cristãos, levar a luz da palavra para essas pessoas. Então, o grupo de evangelistas você pode fazer lá na sua casa, na reunião familiar. Eu lembro que o Fabinho e a irmã Ivani, isso me chamava muita atenção, porque o Daniel e a Jéssica, eles poderiam ter o compromisso que fosse na igreja. Podia ser até discipulado. Mas eles não abriam mão de estar era segunda-feira, né? Lá no Fabinho. O Fabinho e a irmã Ivani, o irmão Fabinho e a irmã Ivani, eles tinham esse costume lindo de viver a célula, mesmo não vivendo a visão da nossa igreja. Eles já cumpriam esse princípio bíblico. Então, aquele ambiente era um ambiente muito propício ao evangelismo. Tem pessoas que você convida para ir à igreja, essas pessoas elas dão rabisaca. Talvez é muito até ofensivo para ela receber um convite para a igreja dos crentes. Mas você convidar alguém para a sua casa, você convidar alguém para um ambiente como a Copa do Trabalho, para falar sobre o amor de Deus, sobre o plano de salvação, é diferente, não é? Então, essa é uma estratégia muito maravilhosa. Então, vamos lá, eu quero trazer aqui alguns tópicos do que é um GE. E logo que terminar aqui o Tadel, eu vou disponibilizar para vocês uma apostila que foi idealizada pelo pastor Anildo. O pastor Anildo é um pastor muito querido da nossa igreja lá em Fortaleza. Ele é um pastor que, se não me engano, ele foi uma das famílias que vieram de Santarém no projeto Atos em Ação, né? Então, é muito legal a gente realmente ter esses conceitos e esse material direto da fonte da nossa liderança, tá? Então, o que é um GE? Olha só, tudo isso vai estar nessa apostila, tá, queridos? Um GE, Grupo de Evangelismo, é uma reunião periódica, programada, tem começo, tem meio e tem fim. Não faz sentido você ficar insistindo com pessoas depois desse período. Talvez você vai ter que mudar a estratégia. Amém? Mas o GE, dentro daquilo que nós idealizamos como Pai Church, ele tem um tempo determinado, tá? Objetivando levar pessoas a Cristo de maneira informal e espontânea.
tá? O GE pode ter 2 pessoas ou mais, sem um limite, contanto que haja um controle nas reuniões, contanto que exista uma definição de tempo e de atividade. Hoje, a nossa igreja lá em São Paulo e tantas outras igrejas têm lançado mão desse GE, mas de uma forma ainda mais direcionada, que está sendo chamado de casas de paz. Aqui em Itapipoca, nós ainda não fizemos e não temos previsão, no momento, de fazer a temporada de casas de paz. Por isso que eu quero encorajar a igreja, vocês, supervisores de setor, viu, líderes de célula, vocês podem estar traçando uma estratégia de encorajamento para os membros das suas células praticarem o GE, praticarem o grupo de evangelismo. A nossa igreja em Itapipoca começou com essa sementinha de um grupo de evangelismo. Então, faz sentido e dá resultado. Você está vendo aí o resultado desse poderoso GE. Tá? Outro GE também de sucesso foi lá no Calugi. Nós começamos lá com o GE. Nós chegamos a ter lá quase 50 pessoas, quando aquele trabalho lá estava ativo, né? Então, dá certo sim, tá bom? Olha só, qualquer cristão maduro, comprometido com Jesus e com a sua igreja, e com a devida bênção do seu discipulador e líder de célula, poderá começar um GE. E aqui eu quero chamar a atenção para algo. Quem somos nós para querer restringir a grande comissão? Quem somos nós? Quando nós falamos aqui sobre a bênção da liderança para se iniciar um GE, é porque eu acredito que quando a gente está alinhado com os nossos discipuladores, com os nossos líderes de células, supervisores e até o pastor, a gente tem uma cobertura para aquele projeto. Eles vão poder estar orando junto com você, vão poder estar te auxiliando. Mas a realidade é que você não precisa de autorização de ninguém para evangelizar. Vocês estão comigo? Mas, óbvio, da mesma forma, por exemplo, aqui, só abrindo um parêntese, você é obrigado a identificar o seu envelope de dízimo? Não, não é obrigado. Ninguém é obrigado a identificar o seu nome como dizimista. Mas, para uma questão de organização da nossa igreja, seria tão importante se a gente pudesse saber as pessoas que são dizimistas, os nossos líderes. Claro que nós acreditamos na sua sinceridade com Deus. Nós não estamos aqui para impor nada. Mas se você quiser se sentir à vontade de identificar o seu nome ali, para nós, no que diz respeito à organização e gestão da igreja, é muito precioso, né? É muito precioso, tá certo? Então, essa questão de ter a bênção para iniciar um projeto, né, eu entendo que traz até segurança, essa cobertura consciente, digamos assim, tá certo? Outro, o GE acontece em lugar e horário pré-definidos, tem início e fim programados, pois o objetivo é ganhar pessoas para Jesus, tá? Os GEs são mais breves e informais que o culto de celebração e a célula. Por exemplo, a célula, nós, ao longo dos anos, entendemos, e nossos líderes já vêm vivendo e experimentando isso há décadas, por isso que eu tenho aderido à tese de que nós não precisamos inventar uma nova roda. Basta a gente fazer a roda girar. Às vezes a gente encontra pastores, irmãos, que ficam curiosos para entender por que a Paz Church de Itapipoca é uma igreja que tem avançado e prosperado tanto. E eu faço questão de enfatizar alguns segredos. Por exemplo, intimidade com Deus e dependência do Senhor, isso aí já é certeza que você sabe. Mas sabe qual é um grande segredo para o nosso sucesso? Eu e minha esposa, juntamente com a nossa família, nós estamos juntos. Nós estamos alinhados. Nós sonhamos os mesmos sonhos. Nós estamos
dentro do mesmo propósito. Um outro segredo muito importante, sabe qual é? É a revelação do princípio de autoridade. Eu estou debaixo de uma liderança, esse legado que transforma. E eu não tenho interesse de inovar a visão, porque a visão já foi dada por Deus ao nosso líder, ao nosso pastor. Eu não preciso ficar querendo enfeitar o pavão, vocês estão me entendendo? Então, basta eu fazer a roda girar. E se tem uma coisa que nós temos, é o apoio da nossa liderança. Eles nunca negligenciaram no nosso cuidado, nos direcionamentos. Pelo contrário, eles fazem questão de estar pertinho da gente, né? Então, o grande segredo para o sucesso dessa obra aqui em Itapipoca é basicamente esses. São basicamente esses. Amém? E aí, os GEs, por exemplo, ajudam a criar vínculos de amizade e gerar fome e sede pela salvação em Cristo. Então, vamos lá. Nas células, nós direcionamos para que o momento da facilitação da palavra seja baseado no que foi ministrado no culto. Esse sábado, tinha um irmão aqui no Expresso, que ele quis interagir no momento ali de uma das aulas, e é tão gostoso, é tão legal, e ele foi tão certeiro no comentário dele. Agora, imagina se num culto com 300, 400 pessoas, cada um quiser, né, compartilhar da experiência que Deus está revelando naquele momento para ele. Inviabilizaria o momento do culto. Então, as células, elas são destinadas, o momento da facilitação da palavra, para que você possa compartilhar com os irmãos aquilo que foi ministrado no culto. Para que você possa sedimentar ainda mais aquelas verdades. Para que você possa compartilhar e testemunhar milagres e maravilhas do que Deus tem feito na sua vida. O seu irmão tem a oportunidade de ser bênção na sua vida, não é? E aí nós podemos ir crescendo e aprendendo uns com os outros, tá? Óbvio que, como eu sempre tenho dito, nada sob pressão dá certo. Olha, se você não compartilhar exatamente o que foi ministrado no culto no domingo, você está fora da visão. Não tem nada a ver. Pode acontecer de, eventualmente, pegar aquele dia daquela célula e Deus te direcionar para levar uma palavra que não é a palavra que foi pregada necessariamente no culto. Mas isso é uma eventualidade. Vocês estão entendendo? Mas no grupo de evangelismo, aí existe um caminho sugerido para você percorrer. Amém? Olha só, os GEs são ambientes menos eclesiástico e litúrgico, deixando a pessoa desarmada e mais à vontade para questionar e se expor à palavra. Nas casas de paz, por exemplo, todos os encontros, eles têm um vídeo do pastor Eibe tratando sobre esse plano de salvação. Só que aqui no GE, você ou o seu auxiliar que vai estar à frente desse grupo de evangelismo é que vai ser esse facilitador. Amém? Então, as pessoas do GE que forem se convertendo aos poucos, elas vão sendo inseridas nas células. Então, uma célula só deve ter um GE, o que é que você acha? Sim ou não? Não, uma célula pode ter 2, 3, 4, 5 GEs, e isso é maravilhoso. Maiores serão as possibilidades de alcance do evangelismo, que é uma das funções daquela célula. Amém? Se você é um líder de célula e você encoraja os seus auxiliares a fazerem GEs, os membros da sua célula a fazerem GEs, lembre-se, qualquer membro da sua célula pode estar apto a fazer o GE. Não precisa necessariamente ser um auxiliar. Agora, se o GE é grande e muitas pessoas converteram, e você entende que ali dá para se iniciar uma célula, aí é importante que seja um auxiliar que está
dentro do trilho para ser um líder de célula. Amém? As pessoas do GE, diferentemente da multiplicação, o GE é uma outra ferramenta para dar origem a novas células. A multiplicação, a sua célula cresce, você capacita pessoas e essa célula multiplica. O GE, ele pode ser o início de uma célula. Amém? Quando muitas pessoas se convertem ao mesmo tempo, e aquele líder de GE preenche os requisitos para tornar-se líder de célula, o GE pode converter-se automaticamente numa célula. Cuidado, se depois de determinado tempo, elas não se converterem, não faz sentido continuar evangelizando indefinidamente. Continue dando, aí é onde entra. Talvez você vai mudar a estratégia, né? Continue dando atenção para aquelas pessoas, mas não de uma maneira sistemática e insistente. Procure formar novos GEs com pessoas mais abertas e responsivas, não é? Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito interessante, tá? Então, assim, eu queria até apresentar para vocês as semanas. Vou passar rapidamente aqui. Eu ainda tenho aqui 5 minutinhos, mas eu prometo para vocês que logo que terminar aqui eu vou lançar no nosso grupo da igreja esse material, tá certo? Olha só, na primeira semana, o pastor Anildo, nesse material, ele até encoraja a gente a ter um quebra-gelo, né? Para descontrair. Eu, às vezes, gosto de citar muitos exemplos da minha vida. Inclusive, eu abro situações que talvez as pessoas achem que eu estou mostrando muito as minhas vulnerabilidades, as minhas falhas, os meus deslizes, digamos assim. Mas eu entendo que isso funciona até como um quebra-gelo, sabia? As pessoas entenderem que os pastores também são seres humanos, que o pastor, ele também tem suas fragilidades, até porque o poder de Deus precisa se aperfeiçoar na minha vida. E ele só se aperfeiçoa onde se reconhece a fraqueza, não é? O poder de Deus se aperfeiçoa, não é, nas nossas fraquezas? Então, se eu sou alguém que quero ser o super-herói, como que eu vou permitir que o poder de Deus se manifeste na minha vida? Não é verdade? Então, assim, esse quebra-gelo, ele vai trazer uma descontração. Não é um ambiente formal. Irmãos, agora vamos para a primeira semana do nosso grupo de evangelismo. E eu quero contar com muita reverência da parte de vocês. Na hora da oração, não abra os olhos, porque senão você vai tirar a atmosfera. Eu preciso... Não faz sentido no meu modo de ver. Amém? Então, na primeira semana, vai se falar sobre o quê? Sobre o amor de Deus. E aí, nesse material, você vai ter munições, inclusive citações de versículos para você trabalhar aquilo muito rapidamente. Não vai querer pregar a Bíblia toda nessa semana, tá? O GE não é para isso. Aí você pode falar do amor ágape, do amor filéu, do amor eros. Tem muita gente que não sabe, e elas vão ficar atentas e curiosas. É muito importante a pessoa se preparar. Nunca me esqueci. O pastor Canté veio uma vez aqui para Itapipoca, e o pastor Canté era o pastor de rede que dava cobertura à igreja que o pastor Júnior liderava aqui em Itapipoca. E lá na casa do pastor Júnior, uma vez estava tendo uma comunhão, e a gente estava lá e eu perguntei para o pastor Canté, qual que é a dica que o senhor me dá para que eu possa desenvolver uma pregação no momento do culto e tal? Aí ele disse: Anderson, nunca vá sem estar preparado. Você que já ficou com a facilitação da palavra da célula e passou 2 dias protelando para estudar sobre o que está lá na folhinha da célula sugerido, por exemplo,
e faltando 10 minutos para começar a célula, você pega aquela folhinha rapidinho para ver, a sua ansiedade vai lá para cima. Essa função vai ser um peso para você, porque você vai estar inseguro, você não se preparou para aquilo. E aí vai fazer o quê? Vai se limitar a ler a folhinha, de cima a baixo. Isso mostra para as pessoas o nível de comprometimento que você tem com aquela função, não é? Então, se prepare, foi o que o pastor até disse, Anderson, se prepare. Né? A minha esposa e os meus filhos lá em casa sabem o quanto que eu... É porque eles não deixam eu pregar para eles lá, que eles querem ver só no culto. Mas a minha vontade era de pregar 2, 3 vezes para eles antes de vir para cá. Como é, Bel? Mas a minha vontade é essa. E o negócio é tão sério, gente. Eu estou achando que eu tenho que me estudar melhor. Porque eu prego 3 vezes no domingo e quando eu vou dormir eu ainda me ouço. Você acredita? Eu acho que isso tem me ajudado demais a garantir que essas verdades fiquem fazendo morada mesmo no meu interior. Eu fico me percebendo. Poxa, nesse momento aqui que eu citei esse exemplo, eu acho que eu fui muito carnal. Eu vou ter que orar mais, eu vou ter que desassociar mais os meus exemplos, não é? Do momento, não é? Que a gente está ministrando. A gente vai se percebendo. Amém? Então, se prepare. Primeira semana, diga, amor de Deus. Segunda semana, amor de Deus na criação. Olha só. Existe o amor de Deus e existe o amor de Deus na prática, tá? Terceira semana, o pecado e as suas consequências. E aí você vai compartilhar na terceira semana, né, sobre o pecado que nos separa de Deus. Na quarta semana, aí você já vai entrar no plano da salvação. Deus tem um projeto para as nossas vidas. Deus tem expectativa que nós possamos desfrutar da eternidade com Ele. E aí tem todos os versículos e sugestões de perguntas para você interagir com as pessoas que estão fazendo o GE. Então, assim, gente, com todo carinho que eu digo, nós temos elementos, material, para a gente fazer a tarefinha de casa, para a gente realmente cumprir e avançar na grande comissão. E eu estou entregando tudo aqui para vocês. Na quinta semana, aí vem a importância, olha só, de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, você vai preparar o ambiente. Depois que a pessoa conhece o amor de Deus, depois que a pessoa sabe que ela está separada de Deus por causa do pecado, aí você vai tratar da importância dela confessar, né, o Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque, às vezes, você gera uma crise na pessoa. Você fala do amor de Deus, só que você mostra pela palavra que essa pessoa está distante desse amor. E a grande pergunta é, beleza, e agora o que é que eu faço? Aí você diz, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aí vem a sexta semana, né? Uma sexta semana mais descontraída. Talvez você vai querer colocar um filme, talvez você vai querer colocar um documentário, talvez você vai querer rever com esses irmãos o que foi passado ali, você vai fazer de forma bem rápida e tudo mais. E aí, meu irmão, na sétima semana, o que é que a gente gosta de fazer muito aqui na Paz Church de Itapipoca? Que é, diga, comunhão. E aí você celebra com uma grande comunhão, entendeu? Então, é um caminho muito legal, é prazeroso. Dentro de 7 semanas, olha só, 1 mês e meio ali, você cumpriu esse GE. Amém, queridos? Então fica aí a dica, fica aí o encorajamento para vocês. Lembre-se, o evangelho é simples, não precisa enfeitar. O resultado é decorrente da oração. Ore. A gente tem orado por muitas coisas aqui em Itapipoca e tem acontecido para a glória de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor.